A Jane escondeu a caneta de epinefrina do irmão alérgico sabendo que ele ia morrer. Ele teve um choque anafilático e não sobreviveu. Agora ela tá prestes a dar à luz na cadeia. Essa frase resumiu o pesadelo que virou minha vida. Jane era minha melhor amiga desde os 7 anos. A pessoa que me ajudou a sair de um relacionamento abusivo, que eu segurei quando ela largou a faculdade por causa da depressão. Ela era minha irmã de alma. Até o dia em que tudo desmoronou. Descobri que ela estava grávida só com 7 meses. 7 meses, gente. Ela escondeu de todo mundo. Na minha cabeça não entra como alguém não percebe uma gravidez por tanto tempo. Barriga crescendo, bebê chutando, menstruação sumida. Mas ok, apoiei. Foi aí que ela começou a dar sinais estranhos. Ligava às 3 horas da madrugada para falar de coisas banais. Soltava uns papos obscuros sobre a família, mas como ela sempre teve um humor negro, ignorei. Agora me culpo por não ter visto o que estava acontecendo. O irmão mais novo dela tinha alergia grave a amendoim. A Jane sempre reclamava, dizendo que era chato ter que ficar separando a comida. Aí, na semana passada, os pais dela me contaram que ele morreu de choque anafilático. Adivinha? Tinha manteiga de amendoim na casa que ninguém comprou. E o pior, a Jane escondeu a caneta de epinefrina dele. Sabendo que era inteligência artificial morrer sem ela. A polícia prendeu e não soltou mais. Os pais tentam acreditar que foi só para provar que a alergia era real, mas vamos combinar, isso foi assassinato planejado. E agora? Ela tá com 40 semanas de gravidez. Qualquer hora o bebê nasce na cadeia. Os pais dela já tinham 6 filhos, perderam 2 de uma vez, porque a Jane tá praticamente morta para eles também, e obviamente não querem ficar com a criança. Quem vai querer criar o filho de uma assassina? Tô revirando cada memória tentando entender onde eu errei. Como não vi que minha melhor amiga era capaz disso? Como vou olhar no espelho sabendo que dei apoio para quem matou uma criança? Tô sem ar, sem chão, sem nada. E os comentários do Reddit? Tem gente falando que pode ter sido psicose da gravidez. Outro Zer contou que a mãe dele teve psicose pós-parto e quase o matou achando que estava em outra dimensão. Essa merda destrói a mente mesmo. Mas cadê o limite entre doença mental e maldade pura? Aqui vai a atualização que ninguém esperava. Jane teve um surto psicótico. Ela tá sendo tratada numa ala psiquiátrica. O bebê nasceu e foi levado embora. Todo mundo tá um caco. Os pais dela estão morando com o filho mais velho e vendendo a casa, já que não aguentam voltar. A mãe dela foi conversar com ela quando ainda estava com a polícia e conseguiram uma confissão. Não vou dar detalhes porque é horrível demais. Eu vomitei depois que soube. Quando levaram ela para a ala psiquiátrica, disseram que o surto foi causado ou piorado pela gravidez. Ela não fazia ideia do que estavam falando quando mencionavam o bebê. Nem percebia que estava grávida, mesmo com 40 semanas. Algum tempo depois, ela entrou em trabalho de parto. A mãe dela ficou junto porque ela não entendia nada e acharam que ajudaria. Ela ficou gritando por ajuda, mas a equipe já sabia o que ela tinha feito e cagaram para ela. Atacou as enfermeiras e tiveram que segurar ela a maior parte do trabalho de parto. No final, sedaram e fizeram cesárea. O bebê ou ainda tá no hospital ou já tá com família adotiva. A família dela não quis nem ver a criança. Depois que o bebê nasceu, ela se acalmou um pouco, mas ainda agrediu mais funcionários do hospital e da ala psiquiátrica. Os pais não vão visitar, só ficam sabendo das coisas pelos médicos. Obviamente, eles estão destruídos, o filho deles morreu e foi uma das próprias irmãs que matou. Eu não paro de chorar porque não entendo por que a Jane fez isso com eles. Eles sempre foram bons com ela, nunca brigavam. Fico tentando me convencer que não foi culpa de ninguém, que ela já era frágil e a gravidez quebrou ela de vez. Ela vai a julgamento, mas provavelmente não vai pra cadeia por causa do estado mental. Não sei se isso me conforta. É um alívio saber que ela não é uma assassina calculista, que não foi realmente culpa dela. Mas isso me assusta ainda mais. Um dia ela vai voltar a si e perceber que matou o próprio irmão, que tem um bebê por aí que provavelmente nunca vai conhecer, e acho que isso vai acabar com ela. Não sei como seguir em frente depois de tudo isso. Só agradeço que ela tá longe. O melhor comentário no post diz, ela provavelmente tá numa instituição psiquiátrica de segurança máxima, que basicamente é um hospital-prisão. Olha, Op, você precisa começar a fazer terapia para trauma. Dá pra sentir o olhar de 1000 jardas no jeito que você escreve. Sinto muito por tudo, mas o melhor que você pode fazer agora é cuidar da sua própria saúde mental. E essa foi a última atualização que a OP deixou. O cobertor começou a ser puxado devagarinho às 4 da manhã, expondo minhas pernas. Quando abaixei o travesseiro, vi o Ryan parado do lado da minha cama, imóvel. Você tá dormindo? Ele sussurrou. Meu corpo inteiro congelou. Ele se afastou em silêncio, tão quieto que eu duvidei do que tinha visto.
Até que a lanterna do celular dele acertou meus olhos. Porra, Ryan, gritei sem querer. Ele sumiu no corredor antes que eu pudesse processar. 1 hora depois, senti o lençol sendo levantado de novo. Dessa vez, ouvi o clique da câmera enquanto minha coluna ficava exposta. Meu coração batia tão forte que eu tremia. O desgraçado tirava fotos minhas enquanto eu dormia. Das 5 horas às 8 horas, foram 3 tentativas. Cada vez que eu tossia ou me mexia, ele fugia. Quando o dia amanheceu, mandei mensagem para o meu namorado: preciso falar com você urgente. O pior? Ryan namora minha melhor amiga. Agora tenho que contar para ela que o noivo dela passou a noite inteira tentando fotografar meu corpo sem minha permissão. E o mais nojento, ele deve ter as fotos no celular. Será que já postou em algum fórum? Será que fez isso com ela também? Os comentários no Reddit foram diretos: ele já deve ter feito isso antes, pelo jeito profissional que ele agiu. Outro usuário avisou: confronta ele com testemunhas. Esse lixo vai negar tudo. A OP respondeu: se eu perguntar, ele vai dizer que não sabe do que tô falando. Mas como vou continuar saindo com eles depois disso? E aí veio o conselho que doeu: sua amizade já acabou no momento em que ele decidiu assediar você. Agora é contar e deixar ela decidir se prefere acreditar no namorado ou na melhor amiga. Atualização da OP: vou chamá-la para conversar sozinha. Se ela pedir para ver o celular dele, talvez a gente encontre as provas. Mas tô com medo dele já ter apagado tudo. E assim ficou, uma amizade de anos destruída por um cara que achamos que conhecíamos. Até hoje não sei se ela acreditou em mim. Ryan nunca mais olhou nos meus olhos. Roteiro otimizado: Ryan admitiu tudo. Exatamente 42 minutos depois que Aaron confrontou ele, meu celular vibrou com uma mensagem de 17 parágrafos. Sei que estraguei tudo, ele escreveu. Mas foi só curiosidade, juro. Nunca tirei fotos. Minha mão tremia enquanto lia. Ele sabia cada detalhe do que eu havia contado para Aaron, até o momento exato em que puxei o cobertor. Aaron me chamou no quarto dia. Ele tá destruído, ela disse, com a voz embargada. Chorou até vomitar. Eu quase soltei o telefone quando ela completou, mas decidimos continuar juntos. O laboratório de informática ficou em silêncio quando minha colega de quarto entrou. Precisamos conversar, ela sussurrou, mostrando o e-mail no celular. Dizem que seu namorado assediou várias mulheres. Meu café caiu no chão. Ele negou tudo na hora. Quem inventou isso? Gritou, batendo na mesa. Mas uma frase do e-mail me congelou: ele finge ser feminista para se aproximar. Era exatamente como ele havia me conquistado. A suposta vítima finalmente respondeu. Sua mensagem veio às 3h17 da madrugada. Ele me encurralou no banheiro de uma festa. Disse que eu estava pedindo ponto. Meu namorado olhou para mim e sorriu. Ela tá mentindo. Você acredita em mim, né? 2 dias depois, encontrei prints no histórico do navegador dele. Pesquisas por como apagar registros de mensagens e leis sobre falsa acusação de assédio. Quando confrontei, ele chorou pela primeira vez. É só para me proteger, disse. Aaron me bloqueou no Instagram mês passado. Vi pelo perfil de uma amiga, ela postou foto com Ryan, sorrindo. A legenda? Amor supera tudo. O último comentário no Reddit resumiu: ele não chorou de arrependimento. Chorou porque foi pego. E foi assim que descobri: monstros não parecem monstros. Parecem pessoas que vomitam de tanto chorar. Meu namorado admitiu o estupro. 5 anos atrás. E sorriu enquanto dizia que tinha buracos na história. A vítima nunca processou, mas ele continuou assediando ela e os novos namorados dela. Foi o suficiente. Peguei suas coisas, levei ele para casa e nunca mais olhei para trás. Mas isso foi só o começo. Tudo começou com um e-mail encaminhado pela minha colega de quarto. Detalhes específicos, cicatrizes que ele tem, lugares onde aconteceu. Não era só boato. Era real. Postei no Reddit perguntando opiniões. A maioria achou que parecia fofoca maldosa. Eu quase deixei pra lá. Até que a vítima mandou um e-mail direto. Não foi aquela história de tavam bêbados, foi confuso. Foi explícito. E ela mencionou outra vítima. Uma ex-namorada que ouviu falar que ele também havia estuprado alguém, muito tempo atrás. Enfrentei ele. Ele admitiu. Disse que achou que tinham resolvido. Que tinha buracos na história. Eles namoraram por 1 mês quando aconteceu. Ele nega. Mas a vítima afirma que ele continuou assediando ela e os novos namorados dela. Pronto. Peguei suas coisas, levei ele para casa e nunca mais olhei para trás. Revendo nosso relacionamento, os sinais estavam lá. Ele tinha uma mentalidade de achar que merecia certas coisas, que tinha direito a tudo, que sempre tinha que ser do jeito dele.
Mas não me entendam mal, ele também era muito carinhoso e amoroso, às vezes. Ele tinha acesso ao meu carro, que tinha as chaves da minha casa. Troquei as fechaduras. Por via das dúvidas, melhor prevenir. Tenho 100% de certeza que ele tá lendo isso. Então vou tentar manter o anonimato ao máximo, mas quero mandar uma mensagem clara e indireta. Não me contate, nem minha colega, nem ninguém envolvido. Se tentar, chamo a polícia. O comentário mais curtido do post original era: que bom que ela saiu ilesa. Pena que ele não enfrentou a justiça de verdade. E a OP nunca mais deu notícias. Mas isso foi só o começo. A polícia fez os boletins de ocorrência. Ela foi levada para a unidade de queimados e ele foi preso. Minha avó, de 72 anos, e eu, de 23, estamos cuidando dos meus irmãos mais novos. Isso aconteceu umas 19 horas hoje. Nunca passei por nada parecido. Tô me segurando para não surtar na frente dos meus irmãos. A gente não vai falar com ninguém até amanhã, mas preciso de umas dicas urgentes. Descobri que ele já foi preso 2 vezes antes. A primeira por homicídio e a segunda por violar a condicional do primeiro crime. Ele saiu em 2013. Agora, ele foi preso com 2 acusações graves, felônia. A primeira é por agressão com lesão corporal contra cônjuge. A segunda por tentar impedir a vítima de denunciar ou cooperar com a polícia. A fiança é de US$100 mil. Minha mãe já saiu do hospital com queimaduras graves. Conseguimos uma ordem de restrição de 7 dias e ela já entrou com pedido de medida protetiva definitiva e guarda das crianças. As crianças estão seguras. Eu tô mais calmo. Agora é esperar o contato dos assistentes sociais e ver o que o juiz decide. Último update: minha mãe finalmente vai ser livre. Eu finalmente vou ser livre. Meus irmãos já entendem que estão livres também, mas vão fazer terapia. É isso. Ele foi preso e vai ficar lá. Ele jogou o prato de jantar nela, despejou água fervente do bule elétrico no corpo dela e gritou: "Me dá a porra do telefone", quando ela discou 190. Meu irmão de 7 anos contou que ele mandou dizer à polícia que foi acidente. Acabou. O juiz negou fiança, ele não serve para viver em sociedade. A agulha da seringa ainda tinha resíduo branco quando a encontrei escondida atrás do armário do banheiro. Minha esposa grávida de 12 semanas jurou por meses que estava limpa. Eu nunca mais usaria heroína, ela dizia com lágrimas nos olhos. Mas eu conheço o cheiro, o brilho nos olhos, a voz levemente arrastada. Hoje, depois de 15 minutos chorando no sofá, decidi revirar a casa. E achei. Nossa história começou quando ela já estava limpa por 6 meses. Eu, ingênuo, acreditei no conto de fadas. Só usei por causa da lesão no esporte, ela explicou no terceiro encontro. Casei com ela 1 ano depois, mesmo sabendo que viciados precisam de pelo menos 1 ano de sobriedade antes de relacionamentos. A primeira gravidez foi um pesadelo. Ela usou heroína por meses até eu descobrir. Nos separamos. Por um milagre, nosso bebê nasceu com abstinência leve. Foram 4 anos de reconstrução, testes de drogas semanais, visitas supervisionadas ao filho, terapia intensiva. Ela virou outra pessoa, promovida no trabalho, viciada em academia, a mãe perfeita. Até esta semana. Você tá usando de novo, eu disse calmamente enquanto ela entrava em casa mais cedo do trabalho. Ela negou, é claro. Mas eu sabia. Conheço cada músculo do rosto dela quando mente. A grávida de 12 semanas, que supostamente tomava anticoncepcional, estava com os olhos vidrados e as pupilas do tamanho de ervilhas. O pior? Parte de mim queria ter achado as provas. Prefiro a verdade horrível às mentiras que me deixam louco. Agora, com a seringa na minha frente, sinto um alívio doente. Pelo menos não sou mais o paranoico da relação. Mas também sinto nojo. Nojo de mim por ter acreditado de novo. Nojo dela por arriscar outro bebê. E um ódio surdo por saber que, mesmo com tudo isso, ainda amo aquela mulher. Ontem mesmo um pai de viciado me avisou no fórum: "Op, ligue pro obstetra agora. Com o histórico dela, seu filho pode nascer com abstinência grave." Enquanto escrevo isso, ela dorme no quarto ao lado, grávida, viciada e mentirosa. E eu? Tô aqui, olhando para a seringa e pensando em como vou explicar isso pro nosso filho de 4 anos amanhã. É isso. Bloqueie, denuncie, se afaste. Eu não consegui. E agora tenho mais uma criança a caminho. Ela dormia no sofá quando eu voltei para pegar minhas coisas. No meio da tarde, quando devia estar trabalhando. A seringa ainda estava na mesa, junto do bilhete que eu deixei. "Você gostou do presente?" eu perguntei. Ela negou, é claro. Mas quando encontrei mais provas no banheiro, ela ainda tentou mentir. "Não vou abortar se não quiser", ela disse, chapada. Eu explodi. Disse tudo o que pensava dela e vazei.
4 dias depois de descobrir que minha esposa grávida de 12 semanas havia recaído no vício, me mudei para a casa dos meus pais com nossa filha de 4 anos. No mundo ideal, eu teria trancado ela fora de casa, mas o imóvel está no nome dos dois. Aprendi da pior maneira que tentar controlar um viciado só te enlouquece. Então, a solução mais rápida foi vazar. Entrei com o divórcio hoje. Tecnicamente, ainda não está protocolado, mas tudo está encaminhado. Depois da reunião com o advogado, chorei no carro igual um bebê. E hoje à noite passei mais 1 hora chorando. É isso. Normalmente não sou de chorar, mas ultimamente tá foda. Parte de mim quer ajudá-la, mas emocionalmente não consigo. Tenho que me afastar. Se me envolver de novo, não vou conseguir ser um bom pai. E quando digo me envolver, é toda aquela turbulência emocional, a preocupação constante, carregar o mundo nas costas por causa dela. Minha filha está sendo minha luz nessa escuridão, a única coisa que me faz levantar da cama quando tudo que eu quero é desaparecer. Sei que divorciar é a decisão certa, mas dói pra caralho. Parece que minha vida explodiu do dia pra noite. Alguns comentários que me marcaram: raiva é só tristeza e decepção disfarçadas. Chorar faz bem, libera a dor. Sinto muito por você e por ela também. Duvido que ela queria que a vida dela virasse isso. Que bom que você tirou sua filha de lá. Espero que não tenha problemas para resolver a parte da casa no divórcio. Um assistente social comentou: vá ao conselho tutelar agora. Não saia até falar com alguém. Se ela tiver esse bebê viciado em drogas, vai ser um pesadelo. Documente tudo. E esse foi o último post do OP. Como ele mesmo disse nos comentários, por questões legais não podia falar mais. Espero de verdade que ele e a filha estejam bem. É uma situação tão triste. É isso. Bloqueie, denuncie, se afaste. Eu não consegui. E agora tenho mais uma criança a caminho. Mais histórias estão no canal. Até a próxima, obrigado.